É um tanto irônico, mas o maior dos problemas que eu vejo que as pessoas têm, isso são clientes, são alunos, são mentorados, que eles têm com relação ao investimento em imóveis de leilão, não é em si os imóveis de leilão, mas muitas das vezes são as expectativas criadas sobre o investimento. A ideia desse vídeo é tentar alinhar essas expectativas com você para que você não fique frustrado. Cara, porque eu vi uma frase que faz total sentido para mim. Felicidade é basicamente a expectativa que você tinha menos a realização. Acho que é isso. Acho que é o contrário, né? A realização menos a expectativa que você tinha. O que isso quer dizer? Se a realização é 100, mas você tinha uma expectativa de 150, você está com negativo. Você não está feliz. Mas, se você tinha uma baixa expectativa e o resultado é normal, você fica sensacional, você fica muito feliz. Essa é a estrutura. Essa é a lógica que você tem que ver. Então vamos começar. A primeira expectativa que você tem que ter é relacionado a quanto dinheiro você tem que ter para iniciar. Cara, eu sei. É possível financiar, por exemplo, leilões da Caixa, você precisa ter somente 5% de entrada para comprar um imóvel. Isso é muito legal. Você tem imóveis ali. Acabei de ter um cliente que arrematou, cara, agorinha mesmo, ele tá pagando R$ 4.019 de entrada. Putz, é sensacional. Mas é importante que tenhamos um alinhamento de expectativas de que você terá outros custos a pagar. Que custos são esses? A documentação. Você terá o custo de uma possível desocupação, uma possível reforma. Talvez você tenha que pagar um débito condominial, que pode ser alto, um débito de IPTU. Então, eu considero ali uma expectativa razoável que você tenha pelo menos 20 a 30 mil reais e o nome limpo para financiar. Importante fazer um disclaimer aqui, tá? Você consegue com menos que isso? Sim. Com menos que isso é possível. Em determinadas regiões e determinadas situações é possível. Mas por que eu estou colocando esse valor? Porque é muito mais comum você encontrar e conseguir aproveitar oportunidades com 20 a 30 mil reais tendo na mão do que você só ter 5, 6. Porque veja, quando eu falo que você não tem que pagar débito condominial, que você tem que pagar uma entrada pequenininha, tudo isso é possível? É. Só que você tem que alinhar uma série de astros. O imóvel ser bom, o imóvel aceitar financiamento, a entrada ser pequena, não ter débito, a documentação você ter algum tipo de isenção, sacou? Então, é possível? É. Mas, de novo, vamos lembrar de expectativa. Se você hoje tem menos que 20 mil reais, acredito que faça muito mais sentido você investir em conhecimento a fim de juntar mais esse dinheiro. Você pode sim aprender a arrematar imóvel de leilão, mas você pode usar esse conhecimento com o objetivo de fazer para outras pessoas, cobrando uma comissão, cobrando um valor fixo por isso. Você pode auxiliar outras pessoas. Então, eu acho que faz mais sentido nessa pegada. Expectativa razoável para você iniciar, 30 mil reais. Se você quer fazer uma coisa mais rápida, e aí vem a outra expectativa. Expectativa de que achar imóveis financiados do jeito que eu quero é rápido. Não, não é. Honestamente, não é. Você precisa ter um tempo de pesquisa. Vou te dar um exemplo. Nesse último mês, cara, a gente tá arrematando um monte de imóveis financiados. Tá legal, a Caixa voltou com vários imóveis financiados. Antigamente, a maioria estava vindo do Santander. Mas, importante citar, toda vez que você impõe restrições, e geralmente a maior parte das pessoas que começam no mundo dos leilões, elas vêm com restrições. Que tipo de restrições? Edwards, eu quero um imóvel na cidade de São José dos Campos, eu quero que não seja no bairro X, eu quero que seja tanto, eu não quero que seja assim, eu não quero que seja assado. Cara, todas essas restrições impõem uma limitação de quantidade de imóveis. Então, consequentemente, você vai ter muito menos imóveis financiados. Na maioria das vezes, na cidade em que você deseja, não tem imóveis financiados. Você tem que pesquisar a nível Brasil. E aí você tem que estar disposto a arrematar à distância. Eu não vejo problema, é totalmente possível, tem vídeo no canal falando sobre isso, mas você precisa entender isso. Agora, se você quer uma arrematação mais rápida ou acelerar esse processo, é possível? Com certeza. Só que aí você tem que ter dinheiro à vista. Quanto que eu considero razoável para se ter à vista e comprar, ok, 100 mil reais?
Você consegue pegar ali imóveis de 80, 85 e ainda sobra uma graninha para você pagar os débitos e a documentação. Mais que isso é ótimo, beleza, mas 100 mil eu acho razoável. Percebe? São expectativas diferentes. Quando um cliente vem pensando na assessoria, não, Edwards, eu quero financiar. Primeira coisa que eu falo, cara, ó, eu geralmente não pego a assessoria mais financiada por esse motivo. A expectativa das pessoas é que amanhã você vai ter um imóvel, ou pelo menos na semana que vem. Acontece que pode ser que não tenha. Se eu levar 3 meses, 4 meses para te entregar uma oportunidade, tá tudo bem para você? Porque pode acontecer isso. As últimas 3 pessoas que eu falei isso, por sorte que elas deram, já tínhamos imóveis e não precisou. Por exemplo, um cara que fechou hoje, já arrematou hoje. É a pessoa que eu falei que pagou 4 mil reais. Ela arrematou no mesmo dia que ela pagou a assessoria, que ela entrou na assessoria. Mas, não é comum. Eu falo isso pra pessoa, cara, você tá disposto a isso? Aí o cara, não, tá tranquilo, eu não tenho pressa, eu quero uma boa oportunidade, eu quero ter mais segurança, é isso mesmo, é desse jeito. Pô, então beleza. Então serve pra você. Ah, não, Edwards, eu não posso ficar com o dinheiro parado, eu quero uma coisa rápida, eu já quero fazer o dinheiro girar, cara. Então não faz sentido financiado, a gente vai ter que ir para uma arrematação à vista. Óbvio que, se você achar financiado, melhor dos mundos, mas você entendeu onde eu quero chegar. O terceiro tipo de expectativa que eu acho que é importante que as pessoas tenham é relacionado à desocupação. Estranhamente, as pessoas parecem que elas... É óbvio, você está pagando, mas você tem a sensação de que você tem todo o direito do mundo. Tem uma frase que é... Agora eu não lembro exatamente, mas ela passa mais ou menos o conceito assim. No limite do possível. Você pode tudo no limite do possível. Edson, o que você quer dizer com isso? Tem um cliente meu que a gente está fazendo a desocupação dele. Cara, o ocupante super solícito, tranquilão, a gente entrou com o nosso time jurídico, falando com ele, trocando ideia. Ele falou, cara, não, beleza, eu quero sair, ó, eu tiro até foto, minhas coisas estão todas arrumadas, já pra sair. Só que eu não tenho dinheiro para dar de calção no outro aluguel. Não tenho. O que eu precisaria? De 3 meses, porque 3 meses é o tempo que eu vou juntar esse dinheiro para dar de calção lá. Falei isso pro meu cliente, cara, nossa, 3 meses é bastante tempo, né? Eu falei, concordo, 3 meses é bastante tempo. Vamos oferecer alguma coisa para ele sair. Beleza, oferecemos. E aí, a nossa lógica era até 1 mês de aluguel, mais o caminhão da mudança. É o padrão. Um aluguel ali seria na faixa de R$1.000. Caminhão de mudança, vamos colocar R$500. Então até R$1.500. Beleza. Só que como em toda negociação, a gente chega pro ocupante nunca oferecendo tudo que ele quer. A gente oferece o mínimo para ir escalonando, né? A gente falou, olha, a gente paga R$1.000, que é a taxa de mudança só. O cara falou, cara, olha, eu aceito, eu sairia na sexta se fosse esse o caso, se o outro proprietário aceitar esse calção. Eu vou falar com eles e te aviso. O cara aceitou, beleza. Quando eu fui mandar para esse meu cliente, ele falou, pô, cara, eu não queria pagar nada não, queria ver se ele não saía de lá sem dívida, porque teoricamente ele ficou ocupando um imóvel, então ele não precisaria pagar esse condomínio que ele ficou usando. Eu entendo a lógica da pessoa, porque ela está tentando uma negociação aqui, ela não coloque dinheiro nenhum, mas isso foge um pouco da realidade da expectativa que a pessoa tem. Gente, uma coisa que vocês precisam entender, é igual a taxa de ocupação que a gente cobra, que a gente tem direito de cobrar judicialmente, de quem ocupa o nosso imóvel a 1% ao mês do valor do imóvel. Se você não sabia, toda vez que algum ocupante está no imóvel que você arrematou, você tem direito a essa taxa de ocupação. Só que, de novo, vem a questão de alinhamento de expectativas. Você tem direito. Você vai receber? Provavelmente não. Pensa comigo, a pessoa estava devendo financiamento. Ela não pagou a caixa e perdeu o imóvel. Você acha que ela tem condição de pagar? Isso só serve como uma pressão, não efetivamente como uma coisa que você vai receber. Então, muitas das vezes, essa falta de alinhamento faz acabar com negociações. Eu tive um caso de um grupo de investidores em que eles, não, vamos colocar que a pessoa tem que pagar aí, a pessoa tem que pagar o condomínio para sair de lá sem a gente cobrar mais nada. Eu falei, gente, eu entendo o que vocês querem, mas acredito que não vai fazer sentido, a gente vai perder o contato e aí vai ter que entrar com comissão na posse. Não é isso porque ela tem que aceitar, porque a gente não está cobrando nada, ela está morando no nosso imóvel. Falei, vocês querem que eu mande essa proposta mesmo? Não, manda. Aí eu mandei essa proposta.
que era a pessoa que estava saindo, sair e pagar o condomínio. O que a pessoa me respondeu? Cara, se é desse jeito, entre com o processo. O que aconteceu? Eles precisaram entrar com o processo. Levou 3 meses para sair. Cara, foi rápido. Só que foram 3 meses a mais de condomínio. Esse meu cliente de agora, ele vai pagar R$1.000. Cara, é efetivamente o condomínio que ele vai ter que pagar por 3 meses da pessoa estar lá dentro. Só que nesses 3 meses ele já pode alugar o imóvel, ele já pode vender o imóvel. Alinhamento de expectativas. O último alinhamento de expectativas que eu acho que é importante que você tenha é relacionado ao lucro. A maior parte das pessoas acreditam porque no valor lá que aparece assim 50% de desconto, você vai ter 100% de lucro. Isso não é real. Na maior parte das vezes isso não vai acontecer. É possível? Sim. É normal? Nem um pouco. Edson, o que é normal? Uma expectativa de ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento líquido. Retorno sobre o investimento, na verdade, né? Não faz sentido investimento líquido. Pensa comigo. Se eu comprar um imóvel por 100, vamos supor que todos os custos e despesas que eu tenho ali, documentação, reforma, advogado, dê mais R$20.000. O meu imóvel custou ao todo R$120.000. Vamos supor que eu vou vender ele por 200. Eu vou ter que pagar ainda uma comissão para o vendedor e vou ter que pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital. Vamos supor que o valor que sobra foi R$50.000. Esse é meu lucro líquido. Beleza? Só que se eu fiz essa compra à vista, digamos ali que eu paguei 150 mil para ter 50 mil de lucro líquido. Não está um número ruim. Significa que eu tenho 1/3 de ROI. O ROI nada mais é do que você pegar o valor do lucro líquido e dividir ele por quanto você investiu. Cara, 33%, que é 1/3 de ROI, é um bom número. Principalmente se for num prazo ali de 12 meses, que é o prazo razoável. Muito bom. Só que as pessoas acreditam que, nossa, mas tá dando muito pouco. Eu tô comprando um imóvel por 100 e eu vou ter 20 mil de lucro líquido, só que ela pagou financiado. O lucro líquido vai ser sempre proporcional ao valor investido. Eu tinha uma cliente que ela achava que o lucro líquido era muito pouco. Ela estava dividindo entre 10 pessoas. Cada uma, se não me engano, deu algo em torno de 10 a 15 mil reais. Algo assim. Não era 10 pessoas, não chegava a isso. Acho que era 8 pessoas. E no final, o lucro líquido efetivo mesmo, para cada uma das pessoas, estava dando em torno de 3 mil reais. Ela, nossa, é muito pouco, 3 mil reais para tudo isso. Eu falei, mas cada um de vocês não investiu 15 mil reais. Se não me engano, investiram acho que 12 mil reais para receber 3 de lucro. Cara, tá muito bom. Só que você tem que ter esse alinhamento de expectativa. Lucro líquido, eu acho que não faz sentido a gente ter um comparativo. Eu gosto da questão de porcentagem de ROI. Por quê? Vai ser proporcional. Sempre proporcional. Quanto que eu acho um ROI razoável? Até 20% eu acho razoável. Abaixo disso, não acho bom. Qualquer ROI acima de 30%, eu acho bom. Acho muito bom. O cliente hoje arrematou com um ROI de 47%. Cara, muito bom. Só que lembra, ROI é lucro líquido pelo tanto que ele investiu. O lucro líquido em si do imóvel que ele está investindo é algo em torno de 22 mil reais. Não é muita coisa. Mas o ROI está muito bom. Mas por que não é tanta coisa o lucro líquido, Edu? Porque ele está investindo um pouco. Se ele tivesse investindo 1 milhão, ele ia receber quase 50% desse valor de 1 milhão. Teoricamente. Essa é a lógica. Você precisa entender de expectativas. Se você tem essa expectativa clara, você não fica desapontado com o leilão. Muito pelo contrário. Você fica mais feliz porque você sabe o que você está encontrando. Então lembra, o leilão de imóvel ele não vai duplicar o seu lucro líquido. Se você tem 100 mil reais, você não vai ter 200 mil reais em dinheiro. Você pode ter 200 mil reais em patrimônio, mas são termos diferentes. Fechado? Se você quer aprender a como arrematar imóvel de leilão, cara, aqui embaixo eu vou deixar o do Zero Patrimônio. Você vai ter 6 horas de conteúdo necessário para você arrematar um imóvel de leilão. Você pode arrematar ainda este ano. A gente tem, eu acho que 22 dias, ainda é possível. Em 6 horas eu te ensino sobre isso.
Fechado? O link tá aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!